Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chutando a Escada. Eu sou Felipe Mendonça e hoje é dia 5 de agosto de 2025 e a gente tem a honra de conversar com o embaixador da Palestina no Brasil, Ibrahim Al-Zeben. A entrevista foi gravada em um momento dramático da história do povo palestino, que sofre um verdadeiro genocídio a céu aberto, com cidades destruídas, milhares de mortos, fome imposta como arma de guerra e a paralisia das instituições internacionais diante de tamanha tragédia. Nessa conversa, o embaixador apresenta um panorama devastador da situação humanitária em Gaza e na Cisjordânia e discute também o papel ou a omissão do direito internacional. Também comenta sobre o possível reconhecimento do Estado da Palestina por países como a França, o Reino Unido, o Canadá, e também analisa a postura do Brasil diante desse genocídio. É um episódio difícil, um episódio forte, mas um episódio necessário. Eu quero aproveitar também para agradecer mais uma vez o embaixador Ibrahim Al-Zeben e também agradecer toda a comunidade de apoiadores e apoiadoras do Chutando a Escada que tornam possível a produção independente deste podcast. Hoje eu deixo o meu abraço especial para a Irisnei Menezes de Oliveira, para o Gabriel Pareja, para o Vitor Ribeiro da Silva Maia e para tantos outros que ajudam o Chutando a Escada, que ajudam esse projeto a permanecer no ar. Se você também acredita na importância de projetos de divulgação científica como o Chutando a Escada, considere se tornar um apoiador acessando www.chutandoaescada.com.br. E no final do episódio também não deixe de ouvir a coluna, já tradicional coluna do OPEU, que é o Observatório Político dos Estados Unidos. Dessa vez quem vem aqui é a pesquisadora Yasmin Reis. Ela traz uma análise afiada sobre os desdobramentos da política externa do governo Trump, com destaque para a imposição do tarifaço ao Brasil, mas também aborda o avanço da militarização dos Estados Unidos, bem como o impacto global dessas decisões. Bom, então agora prepare aí seu café, coloque seu fone de ouvido e venha com a gente ouvir essa importante entrevista com o embaixador da Palestina no Brasil, o Ibrahim Al-Zeben. Primeiro, embaixador, eu queria agradecer o seu tempo e também eu queria aqui deixar já de início a minha profunda solidariedade ao povo palestino, que é vítima de graves e contínuas violações de direitos humanos, vítima de um genocídio a céu aberto. Então, em meu nome, em nome de toda a equipe envolvida aqui nesse projeto, em nome da comunidade de apoiadores do Chutando a Escada, eu quero começar manifestando o meu respeito, minha indignação e meu apoio incondicional à causa palestina. Muito obrigado mesmo, porque realmente é o que a gente precisa, compreensão e depois solidariedade ativa, a solidariedade efetiva. Embaixador, eu queria começar, então, te fazendo uma pergunta ainda mais geral. O senhor poderia nos apresentar um panorama atualizado da situação humanitária e dos números mais recentes das vítimas civis palestinas? A gente tem visto muito na imprensa, né, a situação de crianças passando fome, infraestruturas destruídas, hospitais e escolas destruídas. O senhor poderia falar para a gente qual é a situação, fazer uma radiografia desse genocídio em Gaza? Bom, o mais importante que dá para despertar agora que praticamente Gaza está destruído. Uhum. E vamos falar de Gaza, vamos falar de Cisjordânia, de Jerusalém Oriental, pero Gaza praticamente está destruído. O pior da destruição agora é a questão da fome. Porque ter toda a informação a fome, temos quase 180, 183 ainda, o número está aumentando, de mortos por fome. Isso é o pior que pode acontecer no século XXI e ao olhar do mundo. Mais de 63.000 palestinos foram mortos em Gaza desde outubro de 2023.
E este número, o número certo, é muito maior, já que temos mais de 12.000 que estão desaparecidos. Se estão desaparecidos sob os escombros, é provavelmente que estão, porque ninguém sobrevive depois de 22 meses de serem desaparecidos. Temos mais de 146.894 pessoas que ficaram feridas. 70% delas são mulheres e crianças. Se vamos a falar da Cisjordânia, temos, desde aquela época, desde o outubro até agora, mais de 1.000 mortes que foram assassinadas por as forças militares e pelos colonos. 9.230 feridos. Digo até o momento, porque depois que eles estão falando, também este número está em aumento. Vamos a falar da infraestrutura. 90% da infraestrutura foi completa ou parcialmente destruída. Aqui temos números que o senhor está precisando. 966 mesquitas completamente destruídas. 430.000 edifícios residenciais também destruídos. 655.000 metros de redes de esgoto destruídos. 3 igrejas. E essas igrejas são também parte do nosso patrimônio. Tem 206 sítios arqueológicos e patrimoniais destruídos. 3.130 quilômetros de redes elétricas destruídas. Pero sabe que estamos praticamente sem serviço de eletricidade. Os hospitais. Os hospitais, 94% de todos os hospitais do Cabo Verde foram beneficiados por isso. Acabam de receber agora, nas notícias, que inclusive aqueles centros de ajuda de emergência está praticamente sem remédios, sem materiais de assistência. O problema de todos é que o mundo inteiro vê, mas ninguém não é verdade. Israel está cometindo um crime contra o mundo. E este crime tem algo claro, querido amigo. O presente e o futuro. Hoje, por exemplo, a maioria das vítimas são mulheres e crianças. O que o governo fascista de Israel quer é aniquilar a Palestina, matando as mães, filhas, filhos. É assim, nós apenas destruir a nós. É destruir também o que nós podemos ter. E é uma... Este é o estado de calamidade pública que realmente requer uma intervenção urgente. Estamos gritando a todos os vizinhos que é hora de acabar, é hora de cessar o povo. Ajuda humanitária. Ontem esteve com uns estudantes de relações internacionais. E se espiam neles. O problema não é, claro, que é cessar o fogo, ajuda humanitária. O mesmo aconteceu em 1948, o mesmo foi repetido em 1967. O problema, o fundo do problema, solução política. Não é. Sim. Ajuda humanitária, sim, para sair deste estado de calamidade, de fogo. O principal agora é uma solução política onde o povo palestino tenha paz, tenha direitos nacionais recuperados, tem Estado que toma a base do direito internacional. Embaixador, o senhor citou agora o direito internacional, há pouco citou inclusive estudantes de relações internacionais. Eu queria aproveitar esse gancho para te fazer a seguinte pergunta, né? É óbvia a incapacidade das instituições multilaterais como a ONU, a Assembleia Geral, em conter ou mesmo até reagir de forma eficaz aos crimes de guerra cometidos contra o povo palestino, né? Na sua visão, o silêncio ou a paralisia da ONU e de outras instâncias multilaterais
O que que significa? O senhor acha que a ONU ainda é uma peça importante para a causa palestina? O que que o senhor teria a dizer para os estudantes que estão aí pensando, né, no direito internacional, pensando nessa ordem liberal internacional e, ao mesmo tempo, comparando isso com uma crise a céu aberto, aos olhos do mundo, como o senhor mencionou, e com uma inoperância absoluta desse sistema? Bom, o direito internacional é válido. Nós acreditamos que é um caminho para resolver a questão palestina. Agora, este direito internacional é uma crise. Uhum, É uma crise por quê? E simplesmente quando este direito internacional foi resultado da Segunda Guerra Mundial. Vamos lembrar que, a gente considera um pouco na história, a raíz da Primeira Guerra Mundial nasce a Liga das Nações. Esta Liga das Nações foi o mandato desta Liga, sob o paraguas da Liga das Nações, foi implementado aquele declaração básica. E aqueles que ganharam a Primeira Guerra Mundial mandaram. E resulta que entre 1918 e 1945 houve a Segunda Guerra Mundial. Fim da Guerra Mundial trouxe Nações Unidas. Entre 1945 até agora, o tempo mudou. Eram 55 mil quando foi votada a partilha da Palestina. Contados por 194 países. Obviamente, este direito internacional vive uma crise. Ahora, como palestinos, sempre acreditamos que a primeira fase e a solução pacífica dos conflitos. E por isso, seguimos firmes com respeito à ordem internacional e às regras das leis. Independentemente, e reafirmo, ao longo das décadas, a Autoridade Nacional Palestina, a OLP, nos recorreu aos instrumentos legítimos da ONU. Corte Internacional de Justiça, Tribunal Penal Internacional, Assembleia Geral, Conselho de Segurança, e sempre fomos enfrentados com aquele veto dos Estados. Bom, existem limitações estruturais, com o poder de veto do Conselho de Segurança dos Estados Unidos, lamentavelmente, que muitas vezes bloqueia e avanços imediatos para uma solução. E, no entanto, este processo segue em andamento e abre precedentes importantes que fortalecem a legitimidade do Estado. Eu posso lhe dizer com muita convicção que temos que seguir lutando dentro desta ordem liberal internacional. É essencial. Não para os partidos, também para preservar o sistema destinado a garantir a justiça e o direito de todos. Aqui todos estamos no mesmo barco. Este sistema internacional tem que ser modificado, tem que ser transformado, tem que ter uma metamorfose, e atrevo a dizer, onde outros atores têm que entrar e também exercer sua influência, seu dever frente à humanidade. Entre eles Brasil, entre eles a Índia, África do Sul, Egito, tem muitos atores a nível internacional, têm que estar participando para proteger o destino deste mundo. Embaixador, é muito interessante te ouvir falar sobre isso, né? E aí agora em setembro desse ano acontece mais uma Assembleia Geral das Nações Unidas e a gente tem visto na imprensa, né, movimentações como, por exemplo, a da França, que diz que pode reconhecer o Estado da Palestina na Assembleia Geral. Parece que o Reino Unido também deve caminhar no mesmo sentido, já a Alemanha disse que não, né? Enfim, em geral, como o senhor avalia, então, a importância política desse possível gesto? O senhor acredita que isso pode ajudar a pressionar outros países da União Europeia? Há expectativa de que reconhecimentos desse tipo se traduzem em mudanças concretas para a Palestina? Eu sempre digo que a esperança nunca morre, menos para nós temos padecemos, os palestinos 1 a 2.
Isso dice todo mundo que os palestinos padecem de paciência. Não temos. Bem, o movimento da França nesse sentido, é muito bom, pois seria o primeiro país do G7 a reconhecer oficialmente o Estado palestino. O Estado palestino é muito importante, Estado da Palestina. Uhum. As definições, os nomes, tem muita importância de colocar as coisas por seu nome. Uhum. Desde a declaração francesa, outros países já manifestaram a seguir este mesmo caminho, portanto, o Canadá e a Europa, que anunciavam o desejo de reconhecer, sendo também Reino Unido, caso a situação em Gaza não melhore. Isso, a mim, realmente, pessoalmente, leva quando coloca em caso que não melhora. É dizer, se manda um pouco de material de ajuda humanitária, e isso é melhor, isso quer dizer que está Reino Unido pode retroceder. Isto realmente, assim estão opiniões ao longo da história. Insistimos de que Inglaterra, se Reino Unido, é muito importante e tem que retificar e refletir sobre aquele pecado original da declaração. E devemos lembrar e relembrar a importância desses dois. Estamos falando de França e Reino Unido, aquele acordo estático de 1916, que são os resultados deram origem à questão palestina atual. Havendo também, destes dois países, a outra conferência sobre a Palestina em 1921, agora, mês passado, e um grupo de países como Andorra, Austrália, Finlândia, Luxemburgo, Nova Zelândia, Portugal e San Marino, fazendo uma carta expressando sua intenção de reconhecer a Palestina no futuro próximo, ou aqui, agora, falando em setembro. Eu repito que a justiça demora, pero vai chegar. Este movimento também é um movimento que se reforça a legitimidade dos nossos direitos soberanos, nossa luta, e aumenta a pressão sobre outros estados, especialmente Estados Unidos. E é fundamental também para o avanço da causa palestina para consolidar o direito à nossa autodeterminação. Ainda assim, haverá muita necessidade de seguir trabalhando, seguir consolidando. Nós temos que seguir fazendo também trabalhando a nível interno. Bom, eu acho que é essencial este reconhecimento destes países. Temos contamos com reconhecimento de 148 países. Existem no arena internacional 190. Temos até setembro consolidar este ano. Embaixador, agora falando um pouco de política externa brasileira, o Brasil reconhece, né, o Estado da Palestina desde 2010, historicamente mantém laços com o povo palestino. No entanto, durante os últimos governos, essa relação passou por altos e baixos, né, para dizer o mínimo, né? Enfim, transformando isso numa pergunta, como o senhor avalia a atuação do governo brasileiro diante do atual genocídio em Gaza? O senhor acha que o Brasil tem cumprido um papel relevante? Daria para fazer mais? Como que o senhor avalia o Brasil nesse cenário? Não temos dúvida nenhuma sobre a posição firme, a posição positiva, a posição de princípio do Brasil. Eu tenho na América Latina 50 anos. Agora, em outubro próximo, cumplo 50 anos trabalhando assim dentro do marco das representações da OIP, depois nas embaixadas da Palestina. Esta é a minha segunda vez aqui no Brasil. Acompanhei desde 89 até 96, até o primeiro período, e depois do 2008, e sigo agora como embaixador desde 2008, com quase 17 anos. O Brasil sempre esteve ao lado da Palestina.
Eu, inclusive, a nível de Estado, a nível estatal, a nível, inclusive, popular, a nível partidário, posso lhe afirmar que não encontrei nenhum adversário, nenhum inimigo da Palestina. Todos aqueles que a gente tem contato com isso a explicar, fica simpatizante com a causa palestina. Não tem a causa palestina, causa humana, causa de direito. Então, se todos aqueles que têm, como disse o espanhol, dois dedos na frente, se eles conseguem entender que a causa palestina é causa disso, a causa de um povo que foi expulso de sua terra, que foi privado de seus direitos nacionais legítimos, que leva 77 anos tentando de convencer ao mundo de que o palestino tem direito de viver em paz e harmonia, de viver tendo uma vida digna, normal. Agora, o apoio do Brasil foi desde os anos 70, uma política coerente. Reconheceram a OLP como único legítimo representante. Eu me lembro, inclusive, em outubro, 9 de outubro de 1995, eu estava aqui, quando o Yasser Arafat visitou o Brasil. Ele foi recebido como chefe de Estado. Também teve esta honra, esta sorte, de que em 2010, em dezembro de 2010, o Brasil foi o primeiro país na América Latina. Depois de Cuba e Nicarágua já foi época muito cedo a reconhecer ao Estado palestino. Então, em 2010, o Brasil abre espaço. E reconhece oficialmente ao Estado da Palestina. Isto foi lançando já um movimento que se estendeu por todo o continente. Este histórico mostra a força e a relevância do apoio brasileiro para consolidar isso. Desde o início deste genocídio, o governo brasileiro tem sido firme em denunciar a violação sistemática do direito internacional por parte de Israel e suas inúmeras crimes. Bom, inclusive, mais recentemente, o Brasil declarou sua intenção de aderir ao caso sul-africano, por tentação da justiça contra Israel por genocídio em Gaza. Isso é algo muito importante. Para sem rodeios, sem dar-lhe importância a quadra de saudá-los como um ator essencial na defesa do modelo liberal internacional, dos fundamentos do sistema jurídico global, do apoio à questão palestina, do apoio a todas as causas do Brasil, se apoia a Palestina, está muito obrigado ao direito internacional. Este direito internacional, como falamos no início, está um pouco doido e que precisa ser sarado, precisa ser tratado. O velho nosso, como políticos, como diplomáticos, não somente como palestinos, como humanos. Esse sistema internacional, esta humanidade está padecendo de uma doença. Os sintomas estão em alguns povos, entre eles palestinos. Se estes sintomas existem, existe uma doença. Esta doença precisa tratar. O melhor médico, não sei se consigo transmitir a ideia. Se este corpo tem uma doença, tratamento, espero que não seja uma guerra, que não seja a terceira guerra mundial, como aconteceu quando a doença do mundo em 1914, como a doença no mundo em 1900. Embaixador, a gente tem muitos estudantes, né, ouvintes desse nosso humilde aqui espaço de divulgação científica na área de relações internacionais. Eu queria te pedir para o senhor deixar uma mensagem para os estudantes que estão agora pensando em atuar, né, ou como diplomatas, ou no terceiro setor, enfim, pensando em atuar na política internacional como um todo. O que o senhor teria a dizer para eles
Bom, em primeiro lugar, que tenham paz, que tenham espaço para poder estudar, para poder manter esta vida digna aqui no Brasil. Eu recomendo seguir estudando, escutar sempre 2 ou 3 partes, não somente se fixar a narrativa de uma parte e ter suas próprias conclusões. Nós confiamos que estes estudantes são o futuro do Brasil, são o futuro da humanidade e que ponham sua inteligência, sua energia, seu conhecimento para engrandecimento deste país querido, que é o Brasil. Claro, pode ter países e lugares também bonitos neste mundo, mas devem de amar com trabalho e com dedicação sua pátria brasileira. Esta pátria merece o esforço de todos eles. Eles são capazes, eles são necessários para o bom futuro do Brasil. Eles se casarão, terão famílias, terão filhos. Pelo bem dos filhos e dos netos, devem dedicar um pouco mais a este país que é o Brasil. Embaixador, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado aí pelo trabalho que o senhor realiza aqui no Brasil. E mais uma vez, eu expresso aqui minha mais profunda solidariedade ao povo palestino e espero poder um dia ter a alegria de te conhecer pessoalmente. É um prazer. Aqui estamos em Brasília. Boa tarde, boa sorte. Obrigado. Olá, ouvinte do Chutando a Escada. Me chamo Yasmin Reis, sou pesquisadora do Observatório Político dos Estados Unidos, que é o @InformeOpeu nas redes sociais. Sou doutoranda em Relações Internacionais pelo Programa Interinstitucional Santiago Dantas. Hoje vou trazer para vocês um breve resumo dos últimos acontecimentos do governo Donald Trump. Entre eles se destacam a contínua temática da guerra comercial, iniciada por Trump contra o Brasil, além das sanções impostas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, o que tem caracterizado a política externa dos Estados Unidos como ideológica. Também, na última semana, a China, em meio à tensão comercial no mundo, anunciou o congelamento de investimentos nos Estados Unidos. Por fim, vou abordar também, de forma breve, sobre a unidade militar dos Estados Unidos, capaz de monitorar e rastrear mísseis lançados em todo o globo, peça fundamental do projeto Domo de Ouro. São essas medidas que vamos abordar aqui. Na última quinta-feira, 30 de julho, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva impondo tarifas de 50% sobre diversos produtos brasileiros. No entanto,
alguns produtos foram isentos por serem considerados dos setores-chave, como energia, aviação, produtos agrícolas, metais e minerais específicos, entre outros, totalizando quase 700 produtos. Tal cenário exige uma análise mais rigorosa e que ajude a entendermos sob o prisma do direito internacional do comércio a falácia da justificativa do Trump para a imposição dessas tarifas sobre o Brasil. O primeiro ponto refere-se à própria fala de Trump, que os Estados Unidos têm, ao longo dos últimos anos, um déficit comercial com o Brasil na balança comercial. Essa afirmação é errônea, na medida em que, desde 2009, o Brasil tem tido um déficit na sua balança comercial com os Estados Unidos, no equivalente a 253 milhões de dólares para o Brasil, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior do Brasil. O segundo aspecto concerne a alegação do artigo 21, conhecido como a Cláusula de Segurança Nacional do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércios de 1994, o famoso GATT, de que o Brasil estaria desrespeitando essa regra. Em outras palavras, esse artigo prevê sua aplicação em caso de guerra, emergência nacional ou proteção de interesses essenciais relativos à segurança e integridade do país. No caso do decreto assinado pelos Estados Unidos contra o Brasil, o nexo de casualidade inexiste, na medida em que não se verifica guerra, conflito armado ou risco iminente à integridade ou à soberania dos Estados Unidos, para uma aplicação legítima do artigo 21 do GATT. O caráter está associado à disputa política e econômica das ações. Assim, podemos visualizar que o programa econômico de Trump parte da premissa equivocada de que tarifas trarão de volta aos Estados Unidos empregos industriais, por meio da aplicação da força. O que, na verdade, essa política tem se mostrado mais ideológica, já que o presidente Trump tem associado diretamente o argumento das tarifas ao caso doméstico do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2020. Desse ponto de vista, Trump, na última semana, evidenciou instrumentos como tarifas, sanções e condicionamentos como ferramentas-chave para ajustar comportamentos de aliados e parceiros às suas expectativas, como o caso emblemático do Brasil, dentre outros, como no México, na Colômbia e no Canadá, por exemplo. Assim, o conceito de extraterritorialidade jurídica de atuação fica cada vez mais evidente, a exemplo das sanções impostas ao ministro do Supremo Tribunal Federal Brasileiro, Alexandre de Moraes, bem como o acionamento de uma lei norte-americana para a imposição dessas tarifas, na última semana, na medida em que impõe normas e sanções na tentativa de influenciar as decisões domésticas, a partir de uma ingerência interna na soberania brasileira. Outro tema relevante que cabe falarmos nesse episódio sobre a região é sobre como o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aprovou uma polêmica reforma constitucional, encerrando com os limites à reeleição e ampliação ao mandato presidencial, denunciando uma escalada autoritária dentro do país. É importante relembrarmos aqui que Bukele, desde o início do seu mandato, tem desfrutado de uma enorme popularidade pela sua guerra às gangues, e tem sido alvo de duras críticas por organizações de direitos humanos, ao mesmo tempo que tem uma associação e uma ligação mais ideológica, aproximação, ao governo Trump, por essa caça às gangues e guerras às. Na última semana também, a China anunciou o congelamento de investimentos empresariais nos Estados Unidos. A restrição suspende a aprovação para empresas chinesas abrirem ou expandirem operações em território estadunidense, incluindo proibições para aquisições que começam do zero. A medida restritiva veio na esteira também de proibições da entrada de capital chinês em setores sensíveis dos Estados Unidos, como de tecnologia, energia e manufatura, sendo mais evidente no setor de semicondutores. Ao mesmo tempo que, da perspectiva chinesa, há prioridade no fortalecimento da autossuficiência tecnológica e do controle do capital privado no país. Por fim, o último tema tange ao projeto Dom do Ouro, que tem ganhado espaço no debate nos Estados Unidos. O projeto tem como objetivo interceptar mísseis de diferentes níveis e alcances em solo estadunidense, tendo a base no Colorado como principal ponto de operação. É importante relembrarmos também que no primeiro governo Trump,
o presidente criou a Força Espacial, o que tem denominado, descaracterizado a ideia de soldado para guardiões. Dentro desse escopo desse projeto, o grande desafio tem sido o orçamentário e estratégico, na medida em que a grande extensão territorial dos Estados Unidos impõe esse grande desafio da implementação de um projeto, visto que este tem como inspiração o Domo de Ferro de Israel, mas com uma grande diferença: 400 quilômetros a mais de extensão territorial. Em vista disso, é necessário acompanharmos, de que forma esse projeto será implementado e se ele terá aprovação também no Congresso, visto o seu caráter orçamentário bem grande, o que tem dificultado o debate. São muitos temas que aparecem no novo governo Trump, e por isso é sempre bom acompanhar podcasts como Chutando a Escada e também ler as produções do OPEU para ter um panorama desses últimos acontecimentos. É isso, pessoal. Obrigada. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br/apoio.